Bom dia, bom dia. Shalom, shalom. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, bom dia. Bom dia, bom dia. Começando mais uma semana abençoada na presença do Senhor. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa segunda-feira, segundo dia da semana, já começando semana abençoado, em nome de Jesus. Gente, como nós explicamos na semana passada, nós enviamos um calendário, né, com leituras bíblicas anuais, não só nas porções do sábado, mas de leituras diárias, né, para que possamos durante um ano inteiro lermos toda a Bíblia, e nós vamos fazer isso juntos. E por isso nós vamos vir aqui hoje. A leitura do dia é capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Não vou ler todo o capítulo, mas como prometido, a gente sempre vai pegar como base a passagem do dia, para tentar não, né? Para extrairmos os princípios da palavra que estão inseridos dentro desse contexto aqui bíblico da leitura diária do nosso devocional, para que possamos concluir a leitura completa da Bíblia durante um ano inteiro, e vai ser uma bênção, e vai ser uma vitória, e você vai poder falar assim: eu já li a Bíblia inteira. Se você participa da live, então, você vai poder declarar isso, que você leu a Bíblia inteira em um ano. Bom, vamos para a palavra. Lucas, no capítulo 1 e 2, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual que é o tema, né, dessa palavra de segunda-feira, baseado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e 2? O tema é que os princípios, eles precedem o cumprimento das promessas. Vou falar de novo. Os princípios, eles precedem o cumprimento da promessa. Geralmente, eu gosto de usar muito uma frase quando eu vejo alguém passando por algum tipo de luta, por dificuldade, né, por desafio. Eu costumo falar assim: gente, calma, fica tranquilo, fica tranquila. Por quê? Porque toda luta precede uma vitória. Toda grande luta precede uma grande vitória. Então, na Bíblia, hoje nós vamos falar que o princípio, ele precede as promessas da palavra. E dentro desse contexto aqui, de Lucas 1 e 2, nós temos alguns personagens dentro dessa história que, para mim, aliás, tenho certeza, são um dos principais personagens bíblicos, porque na vida deles se cumpriram as promessas da palavra de Deus. Então, antes de falar dos princípios dessa passagem, quero que você entenda junto comigo, quero esclarecer quem são os personagens que Deus escolheu dentro desse texto aqui para o maior cumprimento profético da história. E aí nós temos aqui os dois primeiros personagens, que é Zacarias e Isabel. Se você não sabe quem é Zacarias e nem Isabel, Zacarias e Isabel são os pais de João Batista, aquele que batizou Jesus
àquele que batizava. Aqui nós estamos falando de um casal justo, de um casal fiel, mas que carregava anos de espera e frustração, porque eles não podiam ter filhos. A Bíblia diz que Zacarias, ele já era de uma idade avançada, né? E que pela idade ele não poderia ter filho, consequentemente Isabel também era, né? Mas então nós vemos a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Os dois, esse casal, eles representam as pessoas que permanecem fiéis, mesmo quando a promessa parece distante. Vou falar de novo. Esse casal, Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista, eles demoraram, né, e perseveraram, mas eles não desistiram daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então eles representam pessoas que permanecem fiéis, mesmo quando a promessa parece distante. Outro personagem que nós temos dentro desse contexto de Lucas 1 e 2 é Maria. Maria, a mãe de Jesus, né? Uma jovem simples, porque ela era jovem quando ela foi chamada, quando o anjo apareceu diante dela para declarar a promessa e que ela tinha sido escolhida por Deus. Ela não tinha uma posição elevada, mas ela tinha um coração totalmente disponível. Olha que poderoso. E o que ela representa? O que Maria representa dentro do texto de Lucas 1 e 2? Ela representa aqueles que não têm todos os recursos, mas possuem algo que Deus procura, que é uma disposição, não só emocional, mas uma disposição espiritual para obedecer à direção que Deus nos dá. Outro personagem é José. José foi o esposo de Maria, um homem obediente, mas ao mesmo tempo silencioso, que protegeu o propósito, mesmo sem entender completamente tudo aquilo que estava acontecendo. E você não vê muito sobre José, porque ele foi um homem que ficou em silêncio, que guardou o seu coração. Quem que é José dessa história? Ele representa aqueles que sustentam as promessas com fidelidade. Ele foi fiel à promessa, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel à direção que Deus estava dando para ele. Outros personagens dentro desse texto são os pastores. E os pastores falam de homens comuns, né, trabalhadores simples, que foram os primeiros a receber a notícia do nascimento do Messias. Os pastores, eles tiveram esse privilégio de receberem, o privilégio de serem os primeiros a receber essa notícia. E o que eles representam? Eles representam os disponíveis, aqueles que talvez não sejam vistos pelas sociedades, mas eles são vistos pelos céus. Esses são os pastores. Muitas vezes não são vistos pela sociedade, mas eles são vistos pelos céus. E por fim, nós temos mais dois personagens, que é Simeão e Ana, né? Eles viviam ali no templo, pessoas que estavam há anos esperando o cumprimento da promessa. Só que eles não desistiram, eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para nada, eles confiaram e foram fiéis até o final, sem desistir. E eles representam aquelas pessoas que são perseverantes, que permanecem até ver Deus fazer e cumprir aquilo que Ele prometeu. Uau! Então nós temos, olha o tanto de personagem dentro de 2 capítulos de Lucas 1 e Lucas 2. E aí quando nós observamos todos esses personagens, nós percebemos que Deus não escolheu pessoas perfeitas, mas pessoas que viviam princípios espirituais. Gente, isso aqui é uma régua, como que eu posso dizer? Um padrão, né? Então assim, Deus, Ele olhou para não pelas qualidades das pessoas, não porque essas pessoas que eu citei aqui, elas eram especiais, mas porque eram pessoas que viviam e pautavam as suas vidas por princípios. E é exatamente sobre esses princípios que eu quero compartilhar com você agora, a partir desse momento. Lembrando que o tema da nossa live de hoje, nessa segunda-feira, dia 9, né, de fevereiro, é que os princípios,
eles precedem o cumprimento da promessa de Deus. Então, antes do milagre visível, Deus estabelece princípios invisíveis. Então, antes de acontecer alguma coisa nesse mundo natural, eles acontecem primeiro no mundo espiritual. Lucas 1, capítulo 1 e capítulo 2, não fala apenas do nascimento de João Batista, através de Zacarias e Isabel, né? Não só do nascimento de Yeshua, o Messias, através de Maria, mas eles revelam como Deus prepara pessoas e ambientes antes de cumprir grandes promessas. Antes do cumprimento da promessa, Deus, ele prepara. Muitas pessoas, eles querem viver o cumprimento, mas não querem viver os princípios que precedem o cumprimento. Por quê? Princípio, gente. Quando a Bíblia fala assim, que o caminho é estreito, o princípio ele é estreito. Porque muitas vezes Deus vai te pedir para você fazer alguma coisa que não é aquilo que você deseja e você quer. Deus vai te pedir, ou vai te dar uma direção específica para algo que muitas vezes você não vai entender. Mas é esse princípio, esse caminho estreito, que vai te configurar, te padronizar, te preparar para o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida, e não só agora, mas principalmente no mundo vindouro. E aqui eu quero compartilhar com vocês os princípios fundamentais de Lucas no capítulo 1 e capítulo 2. Primeiro princípio, o princípio da preparação silenciosa. Olha que importante esse princípio. Está aqui em Lucas no capítulo 1. Zacarias e Isabel, eles eram justos, mas eles viviam em um cenário de esterilidade. Esse aqui é o casal, são os pais de João Batista. Anos de oração e aparentemente sem resposta nenhuma, servindo a Deus, né? Zacarias, se você não sabe, ele era sacerdote, ele servia no templo, né? Então nós estamos falando de uma família envolvida com as coisas de Deus, mas que estava num cenário de esterilidade, e parecia que Deus não respondia para eles. Mas o que isso nos ensina? Que Deus, ele trabalha em silêncio antes de trabalhar no público. Às vezes você pensa assim, mas na minha vida as coisas não estão acontecendo. Ou você olha para a vida de alguém e fala, parece que nada está acontecendo na vida daquela pessoa. Nós não estamos aqui para julgar. Quero que você entenda e compreenda que Deus, muitas vezes, ele está trabalhando no silêncio. Às vezes ele não se manifestou ainda, mas não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque o céu já havia decidido, e quando o céu decide, ninguém pode parar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, mesmo quando a terra não mostra os sinais. Isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. E aí você olha para a sua vida, e talvez a sua vida, você esteja nesse tempo de silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. O silêncio, ele não é ausência de Deus. O silêncio é só um tempo de preparação. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, você não sabe o que vai fazer mais. É Deus preparando o seu coração para algo melhor, para algo maior, para algo novo. Segundo princípio da concordância com a palavra. Gente, Deus, para se mover sobre a terra, ele se move por aquilo que está escrito. Então, quando você entra em alinhamento com a sua palavra, com aquilo que está escrito, as coisas começam a acontecer. Maria, que é o personagem agora, ela recebe uma promessa impossível. Impossível. Só que ela responde assim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Um anjo aparece para ela e fala, o Espírito de Deus vai vir sobre você, o poder de Deus vai te cobrir, e uma criança santa vai vir sobre você. Como que, humanamente falando, uma criança sem um homem e uma mulher pode nascer? E aquela menina, ela acreditou na palavra daquele anjo e disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E aqui nós temos um segredo espiritual. Qual o segredo, pastor?
promessas não se manifestam apenas porque elas foram liberadas. Ah, mas eu já ouvi tanta coisa, eu já falou tanta coisa comigo, já foi liberado para mim. Elas se cumprem, as promessas se manifestam quando encontram um coração que concorda, que se submete. Porque enquanto você não concordar com a vontade de Deus, enquanto você não se submeter à vontade de Deus, a promessa não se cumpre na sua vida. Então aqui, essa concordância espiritual, ela cria o ambiente para o milagre. Então quando Maria concordou com aquilo que o anjo estava falando, mesmo achando impossível, ela cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ela criou o ambiente para que o milagre acontecesse. E a pergunta é, você tem ouvido promessas ou você tem concordado com elas? Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é você concordar e falar, Deus, que se cumpra na minha vida e através da minha vida me ensina os teus princípios, porque eu quero viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Gente, existe uma urgência e nós precisamos entender que você tem um chamado especial de Deus. Existe um dom que você carrega, que só você carrega. Existem pessoas que serão alcançadas pela graça e pelo amor de Deus, só pela sua vida. Porque o meio de Deus acessar essas pessoas é através da sua vida. Eu estou falando de 5 personagens aqui da Bíblia. 6 personagens. Que Deus escolheu, homens e mulheres comuns, para manifestar a glória dele, para cumprir a promessa dos céus aqui na terra. Você não é diferente de nenhum deles. É só você falar assim, Deus, eis-me aqui. Eu quero viver uma vida por princípios. E quando eu falo viver uma vida de princípios, é viver uma vida alinhada com a tua vontade, com o teu querer, com o teu propósito para mim. Independendo do outro, independente das circunstâncias. O que o Senhor tem para mim hoje, para essa semana? Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, aonde eu estiver. Independente de cor, de religião, de religiosidade, daquilo que a gente aprendeu. É sobre dar liberdade para o Espírito Santo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele quer se manifestar na sua vida e através da sua vida. O terceiro princípio, para a gente já caminhar para o final, é o princípio da humildade que atrai a presença. Jesus, ele não nasceu num palácio, mas ele nasceu em simplicidade. Os primeiros que receberam o anúncio foram quem? Foram os pastores. Ou seja, Deus não está procurando posições altas. Ele procura corações disponíveis. Às vezes a gente pensa que tem que crescer primeiro para Deus nos usar. Mas olha o que Lucas mostra aqui. Que Deus usa primeiro, para depois estabelecer. É sobre disposição. É sobre mudar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O quarto princípio. Princípio de guardar. E aqui é guardar o coração antes de se manifestar. A Bíblia diz que Maria, ela guardava tudo em seu coração. O que significa? Que nem toda promessa, ela deve ser compartilhada naquele momento, você tem que esperar um pouco. Não é tudo que você tem que falar para todo mundo. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Algumas promessas, elas precisam ser protegidas em oração. Lembra, a gente já deu testemunho aqui da escola de princesas, porque nós temos uma escola de princípios, mas nós já tivemos uma escola de princesas. Quando Deus deu o sonho, foi algo sobrenatural. Deus visitou a Natália num sonho, deu um projeto para ela inteiro, por revelação, o conteúdo, o nome, tudo, até as cores. Aí você fala assim, meu Deus, olha só, vou sair amanhã e vou testemunhar. E Deus falou assim, não, fica quieto. Continua orando, 6 meses. 6 meses orando, até acontecer. Porque senão, tem coisas que o inimigo vai querer abortar na sua vida. Você tem que proteger. No nosso caso, nós protegemos 6 meses. Tem casos que é 9 meses. Então guarda o seu coração.
E não importa, você não tem que dar satisfação para todo mundo. Porque às vezes a gente fica preocupado, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que falar. Não. Você está aqui para obedecer a Deus e a direção de Deus. É aquilo que Deus tem para sua vida. Mesmo se as pessoas estiverem te olhando e falando assim, nossa, mas não está acontecendo nada. Você vai prestar conta só diante do Senhor. É diante de Deus. Algumas promessas precisam ser protegidas para que elas possam amadurecer. Não fale tudo. Quinto princípio, para a gente finalizar. Princípio da perseverança na espera. E aqui é Simeão e Ana. Eles esperaram anos pelo cumprimento da promessa. Eles nunca desistiram. Porque quem permanece na presença de Deus, sem desistir, reconhece que o cumprimento, ele vai chegar. Muitas pessoas perdem o cumprimento da promessa, porque desistem, perde mais do dia da manifestação. Esses dias eu vi uma animação na internet, e aí tinha dois homens dentro de uma caverna. E eles estavam com uma picareta procurando pedras preciosas. E aí um foi para o lado, o outro foi para o outro. E aí um que estava do lado foi e não achava. O que estava indo para o outro lado, ele foi achando várias pedrinhas. Esse que estava indo para o lado direito não estava achando nada. E ele ficava olhando para o outro que estava achando as pedrinhas. Até que, de repente, ele chegou e tinha uma pedra gigante. Que assim, valia muito mais do que as pedrinhas do outro. Só que ele já estava cansado. Ele desistiu. E ele estava olhando para o que o outro estava fazendo. E ele estava a uma ação de achar aquele grande tesouro. Sabe o que ele fez? Ele percebeu que o outro tinha parado, já tinha juntado muitas pedrinhas e foi embora. E ele pegou, ao invés de ele continuar naquilo que era a direção de Deus para a vida dele, ele tomou outro caminho, ele tomou outra direção. E o que aconteceu? Ele começou a cavar do outro lado. Só que o outro homem já tinha pegado todas as pedrinhas e ele não conseguia. Quando o outro homem voltou, percebeu que ele estava de um lado, foi para o outro, deu a primeira marretada e lá estava uma pedra preciosa. Então, às vezes, acontece com a gente. Então, assim, às vezes você está parando, você desistiu, você deixou de orar, você deixou de jejuar, você deixou de acreditar. E às vezes você está a um passo do seu milagre. Você está a um passo da sua resposta. Você está a um passo da sua bênção. Então, não desistam, porque Deus, Ele é fiel. E é isso que ensina essa palavra. O cumprimento da promessa, ela começa antes do milagre aparecer. Como nós aprendemos aqui, ela começa quando permanecemos fiéis no silêncio, quando concordamos com a palavra, quando caminhamos em humildade, quando guardamos as promessas e quando nós perseveramos na presença de Deus. Deus, Ele está preparando ambientes invisíveis para a manifestação daquilo que é visível. O que hoje está em processo, amanhã vai ser o seu maior testemunho. Não dê poder para o processo, mas passe por ele. Entenda que Deus te colocou nesse processo e permaneça alinhado, porque o cumprimento da promessa já começou. Amém? Você compartilha essa live. Quero fazer uma oração antes da gente finalizar. Que Deus ministre no seu coração, que você entenda e compreenda a importância dos princípios para a sua vida, mas não é só de ouvi-los, mas de colocar em prática, de praticá-los como direção de Deus para a sua vida. Por isso nós oramos nessa manhã, diante de Ti, ó Deus, e nosso Pai, nós apresentamos a nossa vida, cada homem, cada mulher, cada família que está vendo essa live aqui.
E nós te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina que antes do cumprimento visível, o Senhor trabalha no invisível, o Senhor trabalha no mundo espiritual, o Senhor trabalha dentro de nós, prepara os nossos corações, alinha os nossos pensamentos. Hoje nós nos colocamos diante de Ti e nós declaramos que queremos viver os princípios da Tua palavra. Por isso nos dá perseverança para continuarmos, mesmo nos tempos de silêncio. Nos dá fé para concordar e acreditar na Tua palavra. Nos dá humildade para permanecermos disponíveis. E principalmente a sabedoria para guardar aquilo que o Senhor está gerando na nossa vida, mesmo que os nossos olhos ainda não estejam vendo. Fortalece aqueles que estão esperando promessas antigas se cumprirem. Traz esperança, renova a esperança dos que pensaram que o tempo já havia passado, porque o tempo não passou. Ativa novamente sonhos, chamados e propósitos. Traz de novo, ó Deus, para cada coração, cada vida aqui. Assim como nós aprendemos com esses personagens, Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, Ana, eles viveram o cumprimento da promessa, e eu declaro que você também vai viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Que possamos viver a partir de hoje o tempo da manifestação daquilo que Deus já determinou no céu para a nossa vida, para a nossa família. Por isso nós consagramos tudo que temos e somos, os nossos caminhos, os nossos projetos, o nosso futuro diante de Ti, e declaramos que permaneceremos fiéis até vermos, usufruirmos o cumprimento completo da Tua vontade e das Tuas promessas na nossa vida e através de nós, em nome de Yeshua HaMashiach, que nós oramos e nós Te agradecemos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa sua semana, que você seja direcionado pelo Espírito Santo, alinhado com o propósito, que o Senhor continue guiando seus passos e não desista, porque eu creio que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Toma posse dessa palavra, compartilhe essa live, deixe seu comentário aqui, que é muito importante para nós, e amanhã a gente volta às 7h07, lembrando que nós temos 2 programações especiais. A partir dessa semana, nós voltaremos às nossas aulas na terça-feira à noite, e aí nós vamos aprofundar muito mais ainda no discipulado, e também nós teremos no sábado de manhã uma live especial. A terça-feira à noite e o sábado de manhã é no Zoom, é uma sala privada particular, onde nós temos mais liberdade para falarmos coisas que talvez aqui na live não dá para a gente falar, para aprofundar em certos assuntos, também tirar dúvida e conversar. Então é terça-feira à noite, aula ao vivo, né, pelo Zoom, e no sábado de manhã, aula ao vivo pelo Zoom, principalmente para os alunos da Escola de Princípios. Você ainda não fez sua matrícula lá, vai lá e faça sua matrícula, se inscreva, participe desse discipulado, porque nós queremos que você cresça espiritualmente cada dia, cada vez mais. Nós queremos pegar na sua mão, nós queremos caminhar junto com vocês, nós queremos te pastorear ainda mais nesse ano de expansão e te ajudar a você viver e compreender não só a vontade de Deus, mas o propósito que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amanhã, 7h07. A outra coisa importante, antes de finalizar, dia 7 de março, um sábado, você que ainda não fez a imersão do Bereshit, ainda tem algumas vagas, o grupo é reduzido, você me chama, fala, pastor, eu quero fazer, eu quero participar, deixa reservado aí pra mim. Você que fez, quer fazer de novo, faça, porque Deus vai ministrar ainda mais no seu coração, mas não deixe pra última hora, porque quase que teve gente que ficou fora no último. Nós dividimos o grupo em 2, fizemos sábado e domingo, mas para nós é muito puxado fazer 2 turmas no final de semana. Então assim, não deixe para última hora. Manda sua mensagem, fala, pastor, eu quero participar do próximo Bereshit, dessa imersão online, Destravando Bênçãos. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente volta 7h07. Até amanhã. Tchau, tchau.